One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made, 4 hands and then away, both under influence. We had divine sense to know what to say. Mind is a razor blade to call for hands of above, to lean on. Would it be good enough for me now? One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made, 4 hands and then away, both under influence. We had divine sense to know what to say. Mind is a razor blade to call for hands of above, to lean on. Would it be good enough for me now? One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made, 4 hands and then away, both under influence. We had divine sense to know what to say. Mind is a razor blade to call for hands of above, to lean on. Would it be good enough for me now? One night of magic rush, the start a simple touch. One night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love, to call for hands of above, to lean on. Would it be good enough for me now? To call for hands of above, to lean on. Would it be good enough? And you knew the hand of the devil, and you kept us awake with wolves' teeth, sharing different heartbeats in one life. To call for hands of above, to lean on. Would it be good enough for me now? To call for hands of above, to lean on. Would it be good enough? Então, eu acho que é bem bacana a gente pensar o que é essa inclusão na arte, e se a gente não está reconstruindo um gueto, um lugar de não inclusão, se a gente não está colocando, construindo um novo padrão, uma nova instituição total chamada inclusão, né, que ela não prende exatamente as pessoas, ela não acomoda os corpos das pessoas num lugar, mas ela acomoda num estigma, num possível novo estigma, ou se realmente é necessário esse nome, e se é necessário, por que é necessário, como que a gente
ressignifica e reconstrói essa possibilidade da não exclusão. A importância da arte, né, como ferramenta, ela está muito na questão da possibilidade que eu tenho de expressar. E essa expressão, ela é em amplo espectro. Posso me expressar de infinitos modos. E às vezes, no meu caso, né, que lido com o movimento, pode ser que a questão corporal, ela seja para mim uma dificuldade. Tocar o outro, até apertar a mão do outro. Eu posso apertar a mão, mas não necessariamente ter a atitude de fazer aquilo com a segurança suficiente. Talvez apenas o olhar seja o contato. Talvez apenas a reverência respeitosa com a cabeça seja o primeiro contato. Para mim, a arte é uma poderosa ferramenta para transformar a vida das pessoas, né? E todas as pessoas, elas passam por todas as pessoas que fazem arte podem passar por essa transformação, independente de quem seja, se tiver deficiência ou não, ou se tiver qualquer tipo de limitação, seja ela física, cognitiva, sofrimento mental, qualquer pessoa pode ser transformada por esse poder que a arte tem. Mas, ao mesmo tempo, ela não serve apenas para transformar. Ela é uma arte, é a arte de se expressar, e a transformação ela vem por acréscimo. É uma consequência. A arte inclusiva é uma arte que não segrega, que não separa. Não estou fazendo, quando a gente anuncia um espetáculo, a gente faz um espetáculo para todas as pessoas. Não faço um espetáculo para o deficiente cadeirante, para o deficiente visual. Eu acho que a arte inclusiva é uma arte que se propõe refletir, discutir com a diferença, a convivência com a diversidade, com a diferença, que eu acho que é o mais necessário hoje na sociedade, né? Como conviver com a diferença, porque os deficientes, principalmente, eles são muito marcados como incapazes, né? E eles não são incapazes. Na arte a gente trabalha exatamente as potencialidades deles. Então acho que a arte inclusiva é um lugar para essa discussão, como conviver com a diferença, é um local tanto para discussão quanto para a apreciação artística dos trabalhos com todas essas diferenças, com todas essas potências, com todas essas capacidades diferentes. Eu acho que a arte ela é transformadora por si só, né? Então, no meu grupo, especificamente, no grupo Nós Cegos, a gente trabalha a arte como fim. Então, o grupo trabalha na produção e criação de espetáculos para serem levados ao público. Quando a gente leva ao público, aí ela se torna uma arte como meio da inclusão, como meio da transformação, porque é inerente. Esse momento é inerente esse processo da arte como meio, né? A gente produz ela como um fim e quando ela chega ao espectador, ela já chega como meio, principalmente por ser um grupo de deficientes, onde as pessoas não têm muita convivência com a deficiência e também existe uma ignorância, né? De entender o deficiente muitas vezes como incapaz. Então, a primeira coisa que as pessoas percebem no espetáculo é a superação, né? Elas olham, o cego anda, o cego pula, né? Olha, eles dão conta, para num segundo momento perceber quais são os sentidos deles e quais são os sentidos que eles trabalham e a arte, a mensagem desse espetáculo, né? Agora, por outro lado, a arte também é trabalhada como meio, e só como meio, nas escolas, na educação. O Crepúsculo, por exemplo, trabalha né, com essa via da arte como meio, que também depois se torna um fim quando se produz espetáculos e tudo. Assim, acho que é bem complexo quando as pessoas entendem a arte só como meio e não como fim. A arte é terapêutica. Sim, a arte é terapêutica, a arte é social, a arte é política. Mas tem esses lugares onde se trabalha a arte como fim, onde se trabalha a arte como meio. Quando eu escuto a palavra inclusão, eu me sinto muito mal. Eu acho que é uma questão que eu me questiono muito. Por que inclusão? Porque se nós estamos hoje fazendo uma arte que respeita as diferenças, e é assim que eu trabalho com arte, que respeita a diversidade, as diferenças, e dá a possibilidade de cada um trazer
nesse corpo, nessa expressão, a sua memória, a sua identidade, o seu lugar no mundo, o seu olhar ao mundo, eu não entendo porque a palavra inclusão. Para mim, ela não deveria existir. E se eu acho que as políticas culturais hoje estão trazendo essa palavra, inclusão na arte, na verdade, nós estamos trazendo de volta o que foi separado. Tá? Eu acho que nunca deveria ter sido separado, porque a ética, o respeito ao ser humano, é estarmos sempre juntos, respeitando as diferenças. Cada um com seu limite, porque limite existe em todos os aspectos, em todas as dimensões. Tá? Pode ser um limite realmente físico, mas pode ser um limite emocional, pode ser um limite mental, pode ser um limite intelectual. Existem várias possibilidades de limite. Eu, na arte, aprendi a trabalhar assim, respeitando o limite de cada um, olhando para o corpo e para o movimento de cada um, e respeitando e ajudando essas pessoas a vencerem e a superar esses limites. Então, eu acho que a partir do momento que você cria oportunidades das pessoas trabalharem com arte, né, de produzir arte, por isso que eu acho que os projetos têm dado tanto certo, né, os projetos sociais que têm esse objetivo de trabalhar com arte, porque a partir do momento que você faz arte, você está se autoconhecendo, né, você está conhecendo um pouco mais, né, das suas habilidades, você está se vendo diante do mundo, né? Então, eu acho que são várias coisas. E quando nós falamos de inclusão, que eu acho que é o tema mais importante de hoje, eu fico pensando que muitas vezes, isso é uma proposta lá da minha ONG, que muitas vezes a gente trabalha com os meninos que querem ter uma oportunidade de conhecer arte, mas a gente trabalha sempre com os meninos de baixa renda, porque os patrocinadores patrocinam os projetos que trabalham com meninos de baixa renda, né? Mas aí eu fico pensando se a gente não está excluindo esses meninos ali dentro, porque é sempre aquele grupo, né, trabalhando. Então, que o ideal seria que todo mundo estivesse junto, né? Tanto o portador, né, de diferença, né, como diz meu amigo Elton ali, quanto o menino do morro, todas as classes juntas, né, o menino da Zona Sul. Por que a gente não pode estar ali também trocando ideias sobre arte, né? Por que a gente não pode chamar o artista para conviver ali dentro da ONG, trocar experiência? O artista traz um pouco da experiência dele, os meninos, né, mostram um pouco da vida deles para aquele artista, mostram a arte deles, eles discutem a arte, e isso ser aberto para o público, né? No nosso trabalho, a gente faz um trabalho de intervenção urbana, né? Então a gente divide com o público. Então, quando eu participo de um evento desse de inclusão, eu me vejo muito dos dois lados da moeda, porque eu não era portador de deficiência física e hoje sou portador de deficiência física. Então, acho que é legal a gente frisar que essa inclusão, que se fala tanto nos dias de hoje, ela é meio que hipócrita também, porque quando surgiu a exclusão? Que lugar da história, né, nós fomos excluídos? Quando a gente fala de reabilitação profissional para um deficiente, a primeira coisa que falam é digitação. E é interessante, porque foi sugerido para mim que eu me reabilitasse como digitador. Eu era mecânico de manutenção, sou mecânico de manutenção, e de repente eu ter que digitar. Só que nesse período da reabilitação, eu estava num centro de reabilitação do INSS e vendo pessoas lá com os braços cheios de cicatriz por doenças adquiridas pela digitação. Então aquilo me assustou, porque eu não tenho a perna, vou fazer digitação e amanhã eu perco o movimento dos braços. Então aquilo me chocou e me assustou. Então acho que a gente tem que rever algumas coisas. Eu acho que o deficiente ele não tem que vender bilhete de loteria, ele não tem que ser digitador, a gente tem que chegar, abordar, ver o que ele gosta, ver qual que é a qualidade dele, o que ele pretende, quais são os sonhos, quais são os ideais, e a gente trabalhar em cima disso, entendeu? Então, eu acho bem interessante quando a gente vê um evento de inclusão que vem um pesquisador, um científico, com teorias. A prática é diferente.
entendeu? Então, assim, no meu segmento, por exemplo, que é de escultura, de arte, eu já fui advertido num evento de inclusão por eu fazer escultura. E a mulher falou assim, mas você tinha que fazer tela. Eu falei, caraca, mas eu só sei fazer escultura, e aí? Entendeu? Então, assim, eu acho que até em determinados eventos de inclusão já provoca essa exclusão, entendeu? Então, eu venho trabalhando isso. Quando eu saio para vender minhas peças, eu não vou sem a minha prótese, eu não quero frisar ser deficiente para apresentar o meu trabalho, entendeu? Eu chego, apresento o meu trabalho, que é a minha arte, sou autodidato, tenho orgulho disso. Eu não frequentei uma faculdade, mas eu, antes de fazer um trabalho, uma encomenda, eu pesquiso, eu vibro com a peça pronta, eu sou aquele cara que tem que sair, que encontrar a sucata para eu fazer aquele trabalho. Então, tudo isso acho que me enobrece como pessoa, como ser humano e profissionalmente, porque hoje eu vivo do que eu faço. No meu trabalho do teatro, é mais que importante para mim, que eu gosto de conviver com todo mundo, trabalhar e expressar os sentimentos, as emoções. E eu acho para mim que o teatro é uma coisa maravilhosa também. A gente aprende a ter compromisso, respeito e muitas coisas que a gente aprende. Acho tão bacana para mim. Eu sou professora da Kátia, tem 7 anos, de artes plásticas, de pintura. E a gente tem feito muitas caminhadas boas nesse sentido, inclusive um projeto que teve aí viajando algumas cidades do Brasil e que se chamou Arte Superando Barreiras. A Kátia foi muito reconhecida como artista plástica em todos os lugares que ela foi, e ela inclusive faz umas performances, que é pintar um quadro em público. Aqui no evento do Crepúsculo, ela fez isso há poucas horas atrás e o quadro saiu lindo. É uma temeridade você fazer um quadro em público.